versículo de número 24 e 25. Eu acho que eu vou ter que ler a parte B. Vou ler o 23 também. É um texto clássico da leitura litúrgica da ceia, né? A igreja tem esse costume, tem essa ordenança de ler 1 Coríntios 11, 23 em diante, quando vai servir a ceia, para também incentivar a consciência dos irmãos que estão na igreja. É esse texto que eu vou ler. Porque o que eu recebi do Senhor é o que também estou entregando, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Eu acho que eu vou ler o 26 para a gente já ficar completo. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vocês estão bem? Está muito calor, né? Dá para segurar a onda aí? Vamos tentar, né? Temos que congregar, a gente tenta. Pois bem, você sabe que por muitas vezes a gente fica preso a um texto, lendo ele, e tentando de fato extrair dele as melhores lições, e pedindo a Deus que o Espírito Santo possa nos ensinar a respeito de sua palavra, a respeito de seu querer, a respeito de sua vontade, a respeito de seus projetos para a humanidade. E não foi diferente com esse texto. Esse texto foi o texto que durante a semana, em momentos que eu tive a oportunidade de estar com a Bíblia aberta, eu então pude me apegar a ele, para que eu pudesse, nesse momento, falar algumas palavras a respeito dele. É um texto magnífico. É o texto da ceia, é o dia, é a releitura, é a explicação de Paulo, é a forma como Paulo ensina aos coríntios e toda a igreja o que foi que Jesus falou no dia da ceia para os seus discípulos. No dia da última ceia, o que o Senhor disse para os seus discípulos, que eles entendessem. É impressionante ver como o Senhor estava dando um ponto, mas não estava dando um ponto sem nó, porque Ele estava falando do corpo, Ele estava falando do sangue. Os discípulos naquele momento não estavam entendendo muito o que estava acontecendo, porque ainda não havia acontecido a crucificação, ainda não havia acontecido a morte de Jesus, ainda não havia... Desligaram o teclado aqui, irmãos? Desligou o teclado? Liga o teclado aí, por favor. Ainda não havia acontecido a morte de Jesus. Então, é certo que eles ouviram: isto é o meu corpo que é partido por vós, isto é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, até porque não tinha muita proximidade, né, com a explicação da morte. Toda vez que o Senhor falava de sua morte, confundia a cabeça deles, porque eles não estavam muito preparados para compreender aquilo, e todo aquele momento sociocultural de Jerusalém, dos judeus, e aquela opressão, e aquele entendimento meio mesclado com um entendimento materializado. Mas posteriormente, tal como nós entendemos hoje, eles também compreenderam. Quando acontece o vitupério de Cristo, o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, quando eles olham
a história, a mensagem das boas novas de Deus, de salvação acontecendo na pessoa de Jesus, então aí eles com certeza compreenderam o que havia sido dito na mesa da ceia. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, também vai escrever isso aos Coríntios, e esse texto a gente acaba usando como base, porque esse é um texto mais completo, porque Paulo já está de uma outra ótica, já depois, entendendo o que aconteceu, então ele fala com mais firmeza e com um pouco mais de amplitude, não é? É por isso que ele diz, é o que eu recebi do Senhor, é o que também estou ensinando para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, disse, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. E é claro que o ponto central desses dois versos é o fato de Cristo estar avisando que tudo aquilo estava acontecendo por causa deles, mas não era só por causa dos discípulos, mas sim da humanidade. Quando ele diz, o meu corpo que é partido por vós, ele não estava dizendo por vós discípulos que estão à mesa, ele estava dizendo por vós seres humanos, pela humanidade. E é lógico que esse é o ponto central da mensagem, é o corpo moído pela humanidade, é o sangue que escorreu pela humanidade. Então não dá para ler esse texto, não dá para ler o texto da ceia sem compreender que esse aqui é o cerne da questão. Qual é o cerne da questão? É o fato de que o Senhor estava dizendo o que Ele iria fazer pela humanidade e o que nele iria acontecer em favor da humanidade. O seu corpo ia ser mutilado, o seu corpo ia ser rasgado e o seu sangue iria escorrer. E isso significava a morte. Por quê? Por amor de vós. Por amor de vós está o meu corpo que é partido. E por amor de vós, este é o meu sangue que escorre. E neste sangue está contida a nova aliança. Qual? A aliança que, se você se arrepender e der crédito à mensagem da cruz, já não é mais olho por olho e dente por dente. Você erra, você comete erro, você comete pecado, e eu te perdoo porque a minha ira foi aplacada na pessoa do meu filho Jesus. A ira que era para ti, não mais será direcionada a ti. Por quê? Porque já foi direcionada ao meu filho. Então, quando eu olhar para você, e você dando crédito ao Evangelho, quando eu olhar para você, eu não vejo você, vejo o sangue do meu filho que escorreu por amor a você, e vejo o corpo do meu filho que foi mutilado por amor a você. Se você está compreendendo, é cristão e entende quanto isso vale, queria te convidar a adorar a Deus por isso. Então a gente percebe que fatalmente esse é o cerne da questão. Apesar de ver algumas loucuras nos nossos dias de pessoas que conseguem ler esse texto e extrair a possibilidade material dele, eu não tenho esse dom e nem quero ter. Eu quero continuar olhando para a Bíblia Sagrada e percebendo que a morte de Jesus foi para salvar a humanidade que já estava condenada. Que já estava condenada. Mas no corpo de Jesus, sobre a pessoa de Cristo, então Deus aplaca a sua ira. E substitui a gente pelo Cordeiro Santo. Substitui a gente pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Ele tira o pecado do mundo porque morreu pelo mundo. Por isso, se você está aqui essa noite e sofre com o seu pecado, dê crédito à mensagem do Evangelho, peça perdão a Deus e peça perdão em nome de Jesus, porque o sangue dele há de te cobrir e há de te purificar e te deixar mais alvo do que a neve.
lave a sua vida no sangue de Jesus. Você que o seu pecado dói em você, lave-se no sangue de Jesus. Você que sente a dor do pecado e não sabe o que fazer com ele, não precisa se matar não. Não precisa se matar, tem alguém que já morreu para que você tenha paz. É por isso que antes de tudo acontecer ele diz: vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe por quê? Porque pecado cansa. Pecado dói, pecado sobrecarrega. Eu sei porque eu sou pecador. É só por isso que eu sei. Eu sei porque sou exatamente isso. Eu sei que tudo isso cansa e dói. Mas é por isso que ele gritou: vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e pela minha morte eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o jugo dele que é suave, e aprendei dele que ele é manso e é humilde de coração. Então quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que o que ele estava falando para a humanidade é isso: o meu corpo vai ser partido no teu lugar, o meu sangue vai escorrer no teu lugar, no lugar do teu sangue vai escorrer o meu, e no lugar do teu corpo vai ser partido o meu, e tudo isso por amor. Você nem precisa me pagar, até porque você não pode pagar. É por isso que a teologia do merecimento não cabe dentro do evangelho, não é bíblico. A teologia do merecimento não é bíblico. Você nunca vai conseguir merecer o sacrifício de Jesus. E todas as vezes que você tentar pagar por isso, você vai descobrir que você é incapaz. E talvez o que te doa mais é saber disso. E talvez o que te doa mais, seja mais complicado para você, é aceitar sem ter como pagar. E eu não sei porque que as pessoas ensinam essa teologia de que a pessoa tem que pagar. E aí surgem esses jargões: eu estou pagando o preço para ir para o céu. Eu estou pagando o preço para ser servo de Deus. Eu estou pagando o preço para receber o Espírito Santo. Eu estou pagando o preço para ir, para receber mensagens. Irmão, se você quer acreditar, acredita, se não também fique à vontade, mas diante da minha consciência, para mim essa teologia é herege, porque nós não temos condição de pagar preço nenhum. O único que tinha condição de pagar preço, já pagou. E segundo a história bíblica, o pensamento cristão e a afirmação bíblica, o preço foi alto. Foi muito alto. O preço não foi baixo não. É por isso que tem gente que minimiza o sacrifício de Jesus, dizendo: mas de novo, irmão? Não, então você não se arrependeu, está pecando de novo? Então você não se arrependeu, minimiza. Olha, não, se você ficar nessa aí, não tem mais perdão para você. Eu acho que as pessoas gostam de ameaçar os outros, para que as pessoas possam se sentir ameaçadas e irem para a igreja. Mas são pessoas que ameaçadas vão para a igreja, mas não vão para o Senhor da igreja. Não tem como minimizar o sacrifício de Jesus. Jesus morreu pelo pecado da humanidade. Um dia está acontecendo muito comigo. Aliás, acho que todo dia acontece comigo. Eu traço um paralelo entre como eu nasci na fé e como hoje, lendo a Bíblia Sagrada, eu me vejo. E alguns anos atrás eu tive um questionamento em meu coração. Eu disse: meu Deus, eu não consigo largar a mão desse pecado, mas eu peço perdão dele todo dia ou toda vez que eu cometo. Mas segundo o pensamento da igreja que eu nasci na fé, ela funcionava assim, a mensagem era a seguinte: se você comete o mesmo pecado que você cometeu a semana passada, você não pediu perdão de verdade, você não se arrependeu. Então, você tem remorso. Aí eu ficava falando dentro de mim assim: não, eu pedi perdão de verdade.
eu me envergonhei de verdade. Eu fui para a igreja e eu disse assim: meu Deus, eu estou envergonhado de estar aqui desse jeito. Eu queria que o Senhor me perdoasse de verdade, está me doendo. Mas depois de algum tempo eu não consegui e cometi aquele mesmo erro. E eu uma vez entrei em conflito, me perguntando: meu Deus, como vai ser isso? Eu posso esconder isso dos meus irmãos, da minha esposa, da minha família, mas do Senhor eu não posso. E o Senhor sabe que eu estou pedindo perdão de verdade, mas quando esse pecado bate na minha porta, eu não consigo dizer não. Algumas vezes eu digo não, outras vezes eu digo sim, e eu fico sempre com Ele, e agora o que vai ser de mim? Eu estava sendo sincero com Deus, sabe, irmãos, diante do meu mal. Porque às vezes na frente dos outros a gente nem fala nada sobre isso. E aí foi uma vez que eu, muito decepcionado com essa história dentro de mim, me sobreveio uma possível explicação sobre essa questão, que algumas pessoas até quando eu falei sobre isso me interpretaram super mal, mas eu gostaria de falar sobre ela agora. Diz que o Senhor, então eu comecei a ler a palavra de Deus e comecei a me lembrar de alguns textos bíblicos e me lembrei que o Senhor, Ele fala na sua palavra sobre perdão. Ele fala sobre não se lembrar mais do seu mal, do seu pecado. Se confessares o seu pecado, eu não vou me lembrar mais. São textos que não estão escritos como eu estou falando, mas são textos que claramente explicam essa questão. Então eu compreendi uma coisa que para mim me trouxe paz e me ajudou inclusive a continuar lutando contra tal pecado que graças a Deus hoje já não faz mais parte da minha vida. Mas eu percebi uma coisa: se eu peco e Deus sabe que eu não queria fazer isso. Você passa por isso? Quantos passam por isso aqui? Não queria, Carol? Eu não quero fazer isso. Mas eu não sei porquê, mas eu desagrado a Deus. Aí eu peco, aí eu entendo que eu estou mal, porque agredi a Deus. Aí eu digo: Senhor, o Senhor sabe que eu não queria ter feito isso. Eu quero em nome de Jesus te pedir perdão, mas perdão de verdade, Senhor. E queria te suplicar que o Senhor tirasse isso de mim. Tira isso de mim, eu não quero mais ser isso. Eu não quero mais falar desse jeito. Eu não quero mais ter essa atitude com essa pessoa. Eu sei que isso te desagrada. Então eu sinto o perdão de Deus, me recupero, percebo que o Espírito de Deus fala ao meu coração, percebo que Ele está em mim, percebo que Ele me perdoou. Depois de algum tempo eu caio na mesma cilada. Mas não porque quero, mas por fraqueza. Você passa por isso? Passa, irmão. Seja bem-vindo. Primeira vez aqui, né? Seja bem-vindo. A gente passa por isso, né? Meu Deus do céu. Aí o Senhor me ensinou uma coisa. Se o pecado que eu cometi há uma semana atrás, eu pedi perdão de verdade, diante do sangue de Jesus, Cleiton. Pedi mesmo. E Deus sabe que eu pedi, porque diante dos homens eu falo bonito, mas diante de Deus não tem como falar bonito. Eu falo a verdade. E eu senti que Ele me perdoou. Se a sua palavra diz que Ele não se lembra mais do meu pecado, porque Ele me perdoou pelo sangue de Jesus e não se lembra mais do meu pecado, quando hoje eu peço perdão desse pecado, que para mim é o mesmo da semana passada, mas a palavra de Deus diz que daquele que eu pedi perdão, Ele não se lembrou mais. Então o que eu estou falando hoje, para mim é o mesmo, para Ele é o primeiro, porque do outro Ele não se lembra mais. Se isso for verdade, e eu acho que esse Deus é muito mais magnífico do que a gente imagina.
Se eu peço perdão hoje, então quer dizer que o da semana passada, ele não aconteceu para Deus, porque Ele já me perdoou e Ele já se esqueceu. Ou não é, Bruno? Agora eu venho a Ele pedir perdão do mesmo, mas que para mim é o mesmo, mas para Ele não é o mesmo. Para Ele é a primeira vez. E é assim. Dia após dia. Todas as vezes que sinceramente você pedir perdão, todas as vezes sinceramente Ele há de te perdoar. E todas as vezes que Ele te perdoar do teu pecado, Ele não se lembra mais. E todas as vezes que você retornar para pedir perdão, vai ser a primeira vez. Irmão, um dia que isso veio parar dentro do meu coração, eu disse, meu Deus do céu, que tipo de amor é esse? E eu mesmo me respondi, é o amor de Deus, que é único, e ninguém é capaz de oferecer a alguém um amor como esse. E é nisso que se dá quem é Deus e quem é os homens. É por isso que quando você ouvir falar, olha irmão, você vai ter que procurar amar o seu irmão com amor ágape. Esquece, isso não vai ser possível. Amor ágape é isso. É amar sem condição, é amar sem mas, sem si. É amar e sem nenhuma possibilidade de fazer ele deixar de amar. É amar e perdoar sem que nenhuma de suas agressões, por pior que ela seja, faça ele olhar para você e dizer, não cara, de você eu estou de saco cheio. Deixa quieto você peca muito, vamos sair, saia fora, entre eu e você acabou, nós não temos mais relação, isso está fora de cogitação. Sabe por quê? Porque Ele matou o seu filho exatamente por isso. Ele não vai olhar para o seu filho e fazer indigna a mensagem do evangelho da cruz. O preço foi alto, não foi baixo. Não foi qualquer sacrifício para que agora alguém diga, não tenho para você, não tem jeito. Bom, se você entrou aqui essa noite dizendo, para mim não tem jeito, eu quero te contrariar dizendo, tem jeito. Mas pastor, você não sabe o que eu fiz. Não, quem não sabe o que eu fiz é você. Mas pastor, você não sabe de que laia eu sou. Não, quem não sabe de que laia eu sou é você. Aliás, aqui é um pior que o outro. Uma laia pior que a outra. Como diz os Bragantinos, é um balaio de gato. Mas é um balaio de gato lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. É um bando de gente. É um bando de gente que erra demais. É um bando de gente que não se aguenta mais. São gente que volta para casa dizendo, Deus me ajuda, eu quero ser santo. Mas não consegue. Quantos aqui já pediram isso para Deus? Deus, eu gostaria de ser santo só para te glorificar. O engraçado é que existe um contraponto nessa história que parece ser muito maluco. Por isso os reformadores foram entendidos muito mal. Sabe por quê? Porque eles também pensaram isso. Senhor, eu queria ser santo para te agradar. E ouviram de Deus. Mas se você for santo aí na terra, você é igual a mim. Aí você virá Deus. Então por enquanto continua assim, pecador. Enquanto você é pecador, o meu sangue tem valor. O dia que você for santo, você vai dizer, não preciso mais do sangue de Jesus. Enfim, esse é o cerne da questão. Mas aí eu olhei um texto que está abaixo do cerne. Olhei uma palavra que me chamou a atenção nesses 2 versos. A palavra é memória.
Olha para esses dois textos e percebe que ele diz todas as vezes nos dois que vocês fizerem isso, que vocês se sentarem na ceia, vocês têm que fazer isso de um determinado jeito. E qual é o jeito? O que tem que estar dentro de você quando você se assentar na ceia? Vamos desmistificar, vamos falar um pouco sobre a ceia. Essa é uma questão de briga teológica. Por quê? Porque algumas pessoas entendem que essa questão aqui é só para o momento da ceia, dessa ceia mística, da ceia espiritual, da ceia da igreja. Outras linhagens teológicas entendem que é todas as vezes que se ajuntar para comer em qualquer lugar, na casa, enfim. Independente, eu acredito que as duas abordagens são aceitas. As duas abordagens são bem-vindas. Pensou, meus irmãos? Se ainda hoje à noite, ao sentar na sua mesa com a sua família, você venha comer com esse sentimento. Qual sentimento? O sentimento de lembrar do que Jesus fez. Porque aqui ele está na mesa da última ceia, da ceia da Páscoa. Por isso tem igreja que só ceia uma vez por ano, porque a Páscoa era comemorada uma vez por ano, e ainda é que Satanás deu um jeito de entrar no coração de um povo, e falou que a Páscoa era coelhinho que dá ovo, que coelho não dá ovo, e ainda de chocolate. É porque ele gosta de chacotear com as coisas de Deus, porque Páscoa é uma identidade muito séria, principalmente cristã. É também como o Natal, né? Chacoteou, pôs um velhinho de barba, enfim, um momento totalmente capitalista, onde todo mundo compra, vende, enfim. Ninguém está nem aí com o nascimento de Jesus. Assim como na Páscoa, a grande maioria não está nem aí com a Páscoa de verdade. Está aí em ganhar um ovo de Páscoa. Mas, se você olhar, você vai perceber que na ceia, na mesa da ceia, na mesa da Páscoa, lá, o Senhor disse que o corpo era por eles, e eu acabei de ministrar sobre isso aqui agora, e Ele diz também o seguinte: tem que ter um sentimento, tem que ter um ideal para esse momento. Quando você... Está lá atrás, Lúcio, pega lá. Não precisa ir lá não, está lá atrás. Tem que ter um ideal, tem que ter um propósito, você tem que saber com qual coração e com qual sentimento você vai sentar-se à mesa da ceia. Nosso costume é ceiar como igreja uma vez por mês, mas a gente ceia o tempo todo na nossa casa, 3 até 4 vezes para a glória de Deus por dia. Então talvez você queira ouvir essa mensagem hoje aqui e dizer: eu vou aderir isso para a ceia da igreja, e também vou aderir esse ideal para a ceia da minha casa, quando eu me ajuntar com a minha família, ou quando eu me ajuntar com os meus irmãos lá na minha casa. Então, qual é o ideal? Com que sentimento os cristãos devem se assentar à mesa da ceia? O texto vai nos revelar isso, e está nos 2 textos. Fazei isto em memória de mim. E no final, ele diz, no 25 ele diz: fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Memória é igual a lembrança. Então, está aqui o ideal que você tem que ter todas as vezes que você se assentar na mesa da ceia. Você não pode se assentar na mesa da ceia com outro ideal que senão lembrar. Nós precisamos agora estarmos aqui com o ideal da lembrança. Você precisa estar aqui nesse momento, assim, se lembrando. Lembrando-se de Jesus. Eu quero dar uma ajuda. Eu peguei um livro só
para não ficar titubeando muito. Marcos capítulo de número 14. Marcos capítulo de número 14, versículo de número 33. Jesus está no Getsêmani. E quando ele vai chegando perto de um determinado local, ele pega Pedro e Tiago, 33. E levou consigo a Pedro, a Tiago e a João. Parte B do verso, motivo esse da nossa lembrança, Paulinho. Nós precisamos lembrar disso agora, aqui, juntos. E começou a ter pavor e a angustiar-se muito. Você sabe que depois disso ele vai orar. E na sua oração, segundo a escritura bíblica, ele não só tem pavor, e também não só tem angústia, mas isso se revela, esse pavor e essa angústia se revela ao suar sangue, o que cientificamente está provado que é possível um corpo passando por um estresse profundo e um pavor quase que desumano, é possível que os poros, ao invés de exalar, ao invés de lançar para fora o suor, o corpo então, por conta de um estresse profundo e de um pavor profundo, lançar para fora dos seus poros, ao invés de suor, sangue. Está provado cientificamente que foi tanto pavor, que o corpo, os poros de Jesus não exalaram suor, mas, segundo a Bíblia Sagrada, exalaram sangue. Se você não conhece, eu estou te anunciando agora, e você que conhece, eu estou te convidando para nesse momento, sentado à mesa da ceia, porque a mesa está posta, para a glória de Deus, iremos ceiar daqui a alguns minutos. Eu gostaria que nesse momento você pudesse lembrar disso. Lembrar que Jesus, sendo Deus, não usurpou de ser Deus, mas abrindo mão de sua glória, se fez semelhante aos homens, e veio aqui pisar nessa terra e sentir pavor e muita angústia em favor das nossas almas. Você consegue lembrar disso? É nesse mesmo contexto que eu preciso que você lembre de uma outra coisa. Ainda nesse mesmo texto, nesse mesmo local, depois de por 3 vezes falar com seus discípulos, perceber que os seus discípulos não estavam aguentando o pau do momento, a situação, porque estava pesada a coisa. Ele soa sangue, ele sente pavor, ele ora a Deus, ele ora a coisa que ele nunca tinha orado. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Talvez esteja explícito nesse texto a maior forma humana de Jesus. A maior revelação da humanidade de Jesus esteja escrito aqui, quando ele diz: Pai, passa de mim esse cálice. Mas ainda assim a sua divindade supera, dizendo: mas se não for da tua vontade, seja feita a sua vontade. E ele consegue ir adiante. E indo adiante, acontece uma coisa que eu preciso que vocês lembrem, e eu também quero lembrar. Versículo de número 45. E logo que chegou, quem que está chegando aí? Judas. E está chegando com os servos dos sacerdotes, os servos os soldados de Roma, para fazer algo. O quê? Prendê-lo. Ele foi lá para isso. Mas olha o cenário da prisão. E logo que chegou Judas, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, ou mestre, e o beijou. O beijo do Judas,
que anuncia para os soldados quem era Jesus. A partir desse beijo, nós precisamos lembrar uma coisa: que ele foi preso. Ao ser preso, é levado para um pátio. Marcos, capítulo de número 14, verso de número 61. Nesse lugar, as pessoas, os doutores da lei começam a interrogar ele, e ele permanece calado, e nada respondia. E aí o sumo sacerdote aparece para interrogar ele, e pergunta uma coisa para ele: és tu o Cristo que a gente estava esperando? É você ele? Era você que a gente tinha que esperar? Você é o Filho de Deus bendito? Você é o Cristo? 62. Respondeu Jesus: eu sou. O grande eu sou. Eu sou o que sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasga as vestes. Vocês estão lembrando? Estamos lembrando todos juntos? Estamos sentados à mesa. A nossa reunião desta noite tem um ideal, qual? Lembrar. Porque se não for para lembrar, nós não estamos aqui no ideal correto. É para lembrar. Então nós temos que lembrar que o sumo sacerdote nesse momento rasga as vestes. E temos que lembrar que ele grita o seguinte: nós não precisamos mais de testemunha. Ninguém mais precisa testemunhar contra ele. Passa aí. Vocês acabaram de ouvir o que esse blasfêmio disse. E todos condenaram ele como réu de morte. Nós precisamos essa noite lembrar. Passa aí. E alguns começaram. Vai ler? Vai, algum irmão corajoso, dá um grito aí da próxima palavra. E alguns começaram a cuspir. E como se não bastasse lembrar de que ele foi cuspido, cobriram-lhe o rosto. E ao cobrir o rosto, sem saber de onde vinha, nós precisamos lembrar que desferiram em socos. E ao cuspir e desferir socos sobre ele, gritava: profetiza-nos. Vamos, já que tu és quem fala que és, fala quem foi que te bateu. E os guardas pegaram ele debaixo de socos e bofetadas. Nós precisamos lembrar disso essa noite aqui. Agora, lembrar disso aqui, eu não sei o que há de acontecer com você. Eu sei o que está acontecendo comigo. Vai passando, por favor, Nani. Ora. Quinze e 1. Desculpa. 15 e 1. Logo de manhã, tiveram os conselhos, os principais sacerdotes com os anciãos. E os escribas, sabe, eles foram se ajuntar lá para decidir o que eles iam fazer com Jesus. E aí entregaram ele para Pilatos. E Pilatos, sem consciência nenhuma do que os judeus esperavam, sem ideia de Cristo, sem ideia de Messias,
Ele só queria saber o seguinte: estão falando que tu és rei. O problema dele era imperial. Ele queria saber se tinha outro rei que não fosse César. Se tivesse, ia morrer. Foi por isso que eles ficavam falando: ele fala que é rei dos judeus, ele fala que é rei dos judeus. Por quê? Porque se provasse que existia um rei enrustido no meio do Império Romano, eles iriam matar esse rei, porque não pode ter dois reis, só podia ter um. Por isso eles caminham por esse lado, tentando fazer com que Pilatos compreenda que ele é rei. E provavelmente ao levar até Pilatos, disseram assim: ó, esse rapaz aqui está falando que é nosso rei, mas o nosso rei é César. Aí Pilatos vai perguntar para ele então: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: é como dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogar, dizendo: você não responde nada? Está todo mundo te acusando, um monte de acusações, tem um monte de coisa acontecendo, está todo mundo falando um monte de coisa a teu respeito e você não fala nada. Mas Jesus nada respondia, de maneira que Pilatos se admirava. E eu já entendi esse verso. A questão é que Pilatos estava olhando para ele como ser humano e estava dizendo: como é possível um ser humano ser acusado dessa forma e não falar um A? É porque na verdade aquele ser humano era o Cordeiro de Deus, que segundo as Escrituras tinha que ir mudo ao matadouro. Se ele falasse alguma coisa, ele não poderia ser o Cordeiro de Deus. Ele precisava ficar quieto para que Isaías se cumprisse, para que as profecias se cumprissem, para que tudo se cumprisse nele. É por isso que ele fica quieto. É porque ele é levado como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Não foi isso que Isaías disse em Isaías 53? Não é? Ele não podia falar. Eu amo o texto que diz: estando ele em acusação, não praguejou. Ele não praguejou. O Pilatos se admira com ele, porque fala: meu Deus, como pode um ser humano ser tão acusado, tão acusado, tão acusado, e simplesmente não abrir a boca? Passa aí, por favor. Ora, por ocasião da festa, costumava-lhe soltar-lhe um preso qualquer que o povo pedisse. Porque vocês sabem, nessa festa, o que acontecia? Se fosse preso alguém, o reinado daria a opção de soltar um preso. Passa aí. E havia um preso chamado Barrabás. Tem a moral, mano? Não tem não? Tem. Acho que é justo, né? Tinha um preso lá chamado Barrabás. Um cara mau. Assim, bem parecido com a gente. Que a gente não pega em arma, né, Vitão? Mas o que nós mata não é brincadeira, né? Né, Cleiton? A gente não pega em arma, mas a gente mata pra caramba, né? Quantos pais aqui mataram os sonhos de seus filhos? Não é? Ele havia cometido um homicídio. Passa aí, Dani. Então a multidão fez a sua escolha. Ao que Pilatos perguntou: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Esses que vocês falaram que é rei, mas que não abre a boca? Pois ele sabia que por inveja os principais sacerdotes estavam fazendo aquilo tudo. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para gritar: solta Barrabás. Graças a Deus que o Barrabás estava sendo solto.
Graças a Deus que o Barrabás estava sendo solto. Nós precisamos nos lembrar disso. Precisamos mesmo. Estou terminando já. Eu amo um momento desse texto, quando a multidão está gritando: Barrabás, solte-nos Barrabás, 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 se cumprindo a vontade de Deus. É por isso que fala que a voz do povo é a voz de Deus, você sabia? Porque quando eles gritavam Barrabás, essa de fato era a voz de Deus, porque essa é a ilustração do que Deus estava fazendo, soltando o homicida, o criminoso, o agressor, dando liberdade para ele através do sacrifício do filho. Essa é a ilustração da fé cristã, meus irmãos. Eu amo o momento desse texto em um dos evangelhos, que diz que o povo, além de gritar Barrabás, 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 eles começaram a gritar, porque Pilatos lava a mão e diz: estou lavando a minha mão, o sangue desse justo está sobre vós. Sabe o que o povo grita, Paulinho? O povo grita assim: sim, que venha sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse justo. Era a voz de Deus ou não era? Fala a verdade. Eles estavam pedindo sem perceber a única possibilidade de salvação para ele e para os filhos deles. É assim que a gente vive. A gente vive sem perceber, mas o Senhor faz, mesmo sem a gente perceber, a gente está dentro do projeto de salvação. É por isso que você vai para a aldeia pensando que você vai lá levar Deus para eles. Quando você chega lá, eles falam assim: Deus me mandou perdoar o índio que era para me matar. Não é Deus não. Alguém aqui dentro do meu peito disse assim: não mata, perdoa. E a gente vai lá levar o evangelho. Marcos capítulo 16, verso 39, e acabei. Nós precisamos lembrar, durante a nossa ceia, Marcos capítulo 16. Espera aí, errei. Acho que é 15 mesmo. 15 e 39. Desculpa. É que é do verso 16 ao 39. Marcos 15, 16. Olha o que nós precisamos lembrar. Soldados, pois, levaram-no para dentro ao pátio que é o pretório e convocaram toda a corte. Vestiram-no de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que eles mesmos haviam tecido. Começaram a saudá-lo, ironicamente dizendo: salve, Rei dos judeus. Davam-lhe com a cana na cabeça, cuspiam nele e colocavam-se de joelho, ironicamente dizendo: salve, rei. Nós precisamos lembrar disso. Tem um cântico do Sérgio Lopes. Ele canta dizendo que o escárnio doeu muito mais do que os cravos. Depois de terem assim escarnecido, despiram-lhe de púrpura e lhe puseram as vestes. Então o levaram para fora a fim de o crucificarem. Marcos não relata o chicote azorrague, mas os outros evangelhos relatam que ele foi surrado 39 vezes com um chicote azorrague. Obrigaram-lhe um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, essa história a gente deixa para outro dia, que por ali passava, que por ali passava, vindo do campo, carregaram-lhe a cruz.
Levaram-no, pois, a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E ofereciam-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram. E repartiram as vestes, lançando sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. E era a hora terceira quando crucificaram. Por cima dele estava o título da sua acusação, Rei dos Judeus. Também com ele crucificaram 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Essa história também a gente deixa para outro dia. E cumpriram-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo: não é o Senhor que destrói o santuário e em 3 dias reedifica? Salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes com os escribas escarneciam, dizendo: você salvou tantas pessoas, e a si mesmo não pode salvar? Desça agora da cruz, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados injuriavam da mesma forma. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E a hora nona bradou Jesus em alta voz: Deus meu, por que me desamparastes? E pela primeira vez durante toda a eternidade, o filho que chamava o Pai de Pai, agora chama o Pai de Deus, para que quem chamava Deus de Deus, possa chamar Deus de Pai. Entendeu? Pela primeira vez na eternidade, quem chamava Deus de Pai, passa a chamar Deus de Deus, para que quem chamava Deus de Deus, possa chamar Deus de Pai. Quantos gostariam dessa noite dizer Pai? Alguns dali estavam ouvindo isso, diziam: eis que chama por Elias. Correu um deles, ensopou uma esponja em vinagre, pondo-lhe numa cana, dava-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirar ele daí. Mas Jesus, dando um brado, um grande brado, expirou. Este evangelho também não fala, mas o brado teve voz, e também teve uma frase. Ele gritou: está consumado. Você lembra disso? Quantos essa noite lembram disso tudo e muito mais? Talvez se eu desse o microfone para você, você diria: pastor, eu queria tanto falar de uma coisa que eu lembro, me deixa. Eu estou lembrando aqui de uma coisa, isso acontece, depois que eu acabo de pregar a mensagem, os irmãos falam: pastor, eu me lembrei de uma. Eu sei que enquanto eu estou aqui pregando, você está lembrando do benefício de Deus para a tua alma, chamado Jesus, do sacrifício de Jesus por tua alma. Você que está tentando encontrar Deus, procurando um caminho espiritual, e de repente essa noite você veio por aqui ou está vindo, tem uma coisa a te dizer: esse é o único caminho. E eu não sou arrogante em dizer isso, quem diz isso é a palavra de Deus. Esse é o único caminho, para Deus é o único caminho, é lembrar o que Ele fez, e pela lembrança do que Ele fez, o que Hebreus interpretou como chagas, como novo e vivo caminho, você anda por esse novo e vivo caminho, e vai até Deus, e chega lá diante do trono de Deus, se debruça, e adora a Deus sem que Ele te fulmine, sem que Ele te mate, porque ao dar crédito à mensagem do Evangelho, o sangue dele te cobre, e ao te cobrir, ele te perdoa.
Você lembra disso? Os diáconos e presbíteros podem ficar a postos. Porque o que eu recebi do Senhor, eu também estou ensinando. Agora você vai ver. Que na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é partido, que é dado por vós. Fazei isto em memória. Faça isso lembrando. Faça isso dando crédito, igreja. Onde é que vocês estão, igreja? Faça isso dando crédito ao evangelho, ao sacrifício do Senhor. Essa reunião tem um ideal. Sabe qual é o ideal? Adorar Ele, porque Ele é Deus. Porque Ele não ofereceu carros e casas, não. Ele ofereceu o seu Filho. Ele não ofereceu dinheiro e bens, não. Ele ofereceu o seu sangue. Por semelhante modo, depois de haver comido o pão, Ele toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Me dá licença, Senhor, nós lembramos do teu sacrifício.